também que estão assumindo, né, o encontro, e todos que participam na equipe, venham, né? Venham à frente, vamos nós, a igreja, fique de pé, amém. Vamos ficar de pé. Esse casal aqui está assumindo, né, a liderança de famílias entregadas, né? Esse é um trabalho maravilhoso, todo trabalho, todo ministério, né? Mas a família é o alvo de Deus, é o propósito de Deus, né? E é o alicerce da igreja, o alicerce da sociedade, a família, né? Glória a Deus. Estarão sendo 45 casais, né? 45 casais estarão fazendo o encontro agora nesse final de semana. Então, igreja, não esqueçam também, por favor, igreja, não esqueçam de orar também pelos os encontristas, né? Que às vezes aparece muita barreira, mas então cobre cada um encontrista para que os impedimentos sejam removidos, né? Então, é muita luta, é muita guerra espiritual. Vamos todos ficar de pé, vamos orar, né? Estende as tuas mãos para todos eles aqui, para que o amor de Deus, pelo Espírito Santo, né? O amor ágape, não? Eu já fiz encontro 2 vezes e é muito lindo. O amor de Deus é derramado muito profundamente, e a dedicação de todos que participam na família, olha, marca, né? Porque o amor... Deus é amor, o amor está presente ali, e vidas são tocadas, corações quebrantados, muitas vezes se converte mesmo, né? O mineiro tem uma ditado assim: a água é mole, a pedra é dura, tanto bate que fura, né? Mas o poder do Espírito Santo, aquele amor é tão forte. Então vamos orar, estender nossas mãos, né? Abençoar o pastor Renato, agora o novo líder, junto com a esposa, né? Que está na frente, né? Aleluia. Pai, é com louvor e gratidão, Senhor, por esse trabalho lindo, maravilhoso também, Pai, que levantaste na igreja de Nova Vida em Alcântara, Pai, esse trabalho de família integradas, ó Pai, ó Deus, nesse final de semana eles estarão lá nesse encontro, ó Pai, pela graça do Senhor, 45 casais, ó Pai, estarão lá, ó Deus, guarda esses casais, proteja esses casais, que nenhuma arma forjada contra eles venha prevalecer. Nós amarramos todas as intenções malignas de Satanás, tudo que se levantar contra, caiam por terra, ó Pai, aqui está a vida de cada um dos participantes, o diácono Crei, sua esposa, Pai, que estão agora também assumindo a direção, capacita-os cada dia, Pai, encha-os também do teu amor ágape, para liderar, Pai, com amor, Pai, o amor, a liderança, Pai, com amor e sabedoria, oh Deus, faz diferença, Senhor, não uma liderança por força, por violência, não adianta, Pai, mas esse amor quebra corações, esse amor transforma a vida. Faça isso, nosso Deus, nesse encontro que estará acontecendo, que o poder do Altíssimo, Senhor, esteja envolvendo cada casal, que eles voltem a ser verdadeiramente, ó Pai, restaurados, curados, ó Pai, famílias abençoadas, famílias edificadas. Este é um grande plano do Senhor, Pai, como está escrito na tua palavra também, lá em Malaquias 4:6, que os corações dos pais ali se convertam um ao outro, Pai, os corações dos filhos se convertam aos pais, os corações dos pais se convertam aos filhos, para quê? Para que não haja maldição na terra, ó Pai, então enriqueças as famílias com a tua bênção, cada participante, ó Pai, e cada um que irá participar também, Deus, que a bênção do Senhor os enriqueça, Pai, que seja esse verdadeiro encontro, ó Pai, onde o amor do Senhor é muito mais lindo, Pai, muito mais maravilhoso, Pai, muito grande, Senhor, sendo derramado em cada coração, a equipe todos trabalhando em prol do reino, para que vidas sejam abençoadas, como eles foram, como eles estão sendo abençoados também, ao participar e trabalhar e ajudar. Pai, eu e a tua igreja, nós estendemos nossas mãos para abençoá-lo, e nós os abençoamos. Diga comigo, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, e todos digam amém. Deus abençoe, então, Deus está abençoado, não, Jesus? Parabéns, viu? Ótimo, Deus abençoe, todos, Deus abençoe. Pastor Gilson, por favor. Amém.
Boa noite, amados. Eu sou fruto desse trabalho, viu? Ali começou a minha história de caminhada com Cristo. Eu amo esse trabalho de família. Irmãos, vamos ser assim, bastante rápidos. Eu já vou te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Pedi o pessoal do som para dar uma olhada, já está dando um eco aqui, está atrapalhando um pouquinho. Amém. Estava conversando com o pastor Adilson essa semana, falando para ele que ele está falando que ele tinha um desejo de cantar nesse culto de hoje. Lindo, lindo és. Eu falei, pastor, Deus é lindo, mas às vezes eles causam umas surpresas para a gente que dá um friozinho na barriga. Eu vinha já direcionando a palavra, lendo, pesquisando, orando, e Deus, achando que era Deus, né? Falando assim, fala sobre transformação na vida do ser humano. E eu comecei a ler, comecei a pesquisar e ver texto e procura. Aí quando chegou domingo à noite, eu começava orando pela palavra de hoje, e Deus mandou mudar tudo. Muda e fala sobre perseverança. Aí eu falei, tá bom, porque perseverança, né? Se você perseverar, pegue para ver o som primeiro. Se você perseverar, você vai ser transformado. Se você não desistir da sua caminhada com Cristo, você vai ser alcançado pelo propósito que Ele tem para mim e para você. Então, o livro de Filipenses, capítulo 3, no versículo 12, fala assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Nós muitas vezes queremos estabelecer propósitos humanos para a nossa vida. Muitas vezes deixamos de consultar a Deus para saber o que Ele realmente quer. E tem uma expressão no mundo que diz que dá murro em ponta de faca. Você já ouviu essa expressão? E quantas vezes nós estamos quebrando a cabeça, quantas vezes nós estamos num caminho dando voltas como aquele povo de Israel caminhou no Egito, caminhando, mas sem alcançar o alvo, rodando sem ter uma direção, a direção de Deus. E eu escrevi algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com os irmãos, porque quando falo de perseverança, eu vejo que perseverança é uma bela e maravilhosa virtude da vida cristã. Nós precisamos ser perseverantes. Quantos aqui estão passando por algum problema? Não importa a área, financeira, casamento, material, quase todo mundo levantou a mão. Você vai desistir por causa disso? Precisamos ser perseverantes. Tomamos a nossa decisão com Cristo. As dificuldades vêm, os obstáculos aparecem. Precisamos perseverar para alcançar o nosso alvo. Ninguém desiste. Ninguém desiste. Eu lembro de uma imagem que isso ficou muito fixa na minha cabeça durante um bom tempo. Não que hoje tenha desaparecido, mas eu acho linda aquela imagem. Não sei quantos puderam compartilhar isso.
de uma pessoa numa Olimpíada, uma mulher, que as forças dela já se esgotavam e ela vinha andando toda torta, mas ela perseverou até a linha de chegada. Foi cambaleante. Tinha hora que os paramédicos corriam, achando que ela ia cair e tentavam sustentá-la, e ela pedia para eles se afastarem, porque ela queria perseverar no propósito para o qual ela estabeleceu no coração dela. E como igreja, como filhos de Deus, será que nós temos tido essa determinação? Porque hoje vemos tantas pessoas ausentes da igreja, esporadicamente a encontramos, e você fala, pô, irmão, estou com saudade de você. Ué, eu não saí da igreja, não. Eu falei, eu sei, mas eu estou com saudade de você. Eu não tenho te visto. Ah, irmão, a violência sabe como é que está, né? A coisa está braba aí fora. Será que nós temos perseverado na oração pela frente dessa igreja? Será que nós temos orado com perseverança pela mudança dos hábitos das pessoas no nosso bairro, na nossa rua? Será que nós temos orado por conversão no meio dessa bandidagem que está por aí, tocando terror na cidade? E nós, às vezes, tomamos as decisões erradas. Ao invés de orar por transformação, nos enclausuramos dentro da nossa própria casa, ficamos aprisionados e deixamos de alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu fui buscar alguns significados, alguns sinônimos para a palavra perseverar. Eu encontrei, olha, alicerçar-se, conservar firme, conservar-se constante, persistir, prosseguir, continuar, manter-se, permanecer sem mudar ou sem variar do seu alvo, do seu intento. Vários significados. E o livro de Mateus, no versículo 24, capítulo 24, versículo 13, diz que, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Vou repetir. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Agora sim. E nós precisamos entender isso, precisamos perseverar, precisamos continuar caminhando. Tem dia que você vai estar desanimado, e eu digo para as pessoas que o dia que você estiver desanimado, meu irmão, dá um pulo. Se você estiver na cama, dá um pulo da cama, se estiver no sofá, pula do sofá, porque o dia que você está fraco é o dia que você mais precisa estar na igreja. Porque o dia que você está cheio, você dá uma topada e glória a Deus, você bate com a mão na quina da parede, aleluia. Você está cheio de Deus, você está glorificando a Deus até porque mete a mão no bolso, vai comprar um pão, acabou o dinheiro, Deus proverá e sai dando glória a Deus e aleluia. Mas e o dia que bate o desânimo? E o dia que bate o desânimo? Há perseverança da tua parte? Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, não diz em parte da sua caminhada. Eu estava muito incomodado, irmãos, muito incomodado, porque eu tinha estabelecido um propósito no meu coração, de que só se fosse por uma causa muito séria, eu faltar a um jejum. O culto nem se fala, a gente está aí sempre, né? Mas eu falei, ia faltar um jejum esse ano. E nós estamos no mês 4. Esse já é o mês 4. E eu faltei a um. Para aquilo bateu, sabe? Ficou doído. Não foi por cansaço, não foi por... Não. Mas se eu deixar que um dia que eu não venha, passe a ser uma coisa como normal, mas afinal de contas você está lá todos os cultos, afinal de contas, eu não estou falando que você tem que viver dentro da igreja, não. Não é isso. Porque se você vem a todos os cultos, se você vem a toda atividade na igreja e volta para casa do mesmo jeito que você chegou, irmão, nós temos que reavaliar a nossa vida. Temos que reavaliar a nossa vida. Temos que buscar uma forma de perseverar, não naquilo que nós queremos fazer, mas naquilo que Deus nos determina a fazer.
Jesus, ele é um exemplo muito claro que ele nos mostra assim, a importância de perseverar para nós alcançarmos a salvação. E uma frase que eu escrevi é que salvação é um ato de amor feito por Deus através de Cristo. Não é porque você merece, não é porque... Não. Deus estabeleceu isso. Todo mundo conhece que Deus amou o mundo de tal maneira. Sim, mas é um ato de amor feito por Deus através de Jesus Cristo. E na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que perseveraram e alcançaram o plano de Deus para a sua vida. Várias pessoas na Bíblia que perseveraram e obtiveram êxito naquilo que estavam determinados a fazer. Eu poderia citar um monte aqui, porque muitos também estavam citados na Bíblia que não perseveraram e pararam no meio do caminho. Mas eu queria citar dois exemplos bem claros e os mais conhecidos, que talvez também os mais difíceis, na minha opinião. Noé. Noé, no tempo dele, fazer o que ele fez, foi chamado de louco, ele foi criticado, foi humilhado, foi desprezado, mas ele perseverou naquilo que Deus determinou que ele fizesse. Talvez você esteja aqui, Deus já colocou no teu coração que você tem que orar por alguém. E você está orando, e nada acontece na vida daquela pessoa. E muitos falam assim, aquele ali não tem mais jeito, não. Tem jeito. Mas Noé não desistiu. Imagina você que a Bíblia diz, se você for ler com calma a Bíblia, lê com calma. No tempo de Noé não chovia. Até a água brotava da terra. Era o orvalho da noite, claro, mas não tinha chuva, essa chuva que a gente vê. E quando falar, o que você está construindo? Vou fazer aqui uma arca aqui, que Deus ordenou, e eu vou ter que colocar aqui um casal de cada animal, porque vai chover 40 dias e 40 noites. Se fosse nos dias de hoje, mandava para um manicômio, acorrenta, amarra, bota numa cela bem trancada, porque isso aí pirou de vez. Noé não se importou com nenhuma das críticas que recebeu. Noé, ele não se importou com nenhuma humilhação que ele sofreu, mas ele perseverou. E por causa da sua perseverança, choveu como Deus falou, 40 dias e 40 noites. Mas pela perseverança dele, ele salvou a sua família, ele salvou a sua descendência. Nós precisamos entender isso, amados. Você está orando pelo um ente querido, você está orando pelo um irmão, pelo um tio, pela mãe, pelo pai? Persevere. Persevere, porque não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Porque a vontade de Deus é alcançar a todos. Um outro exemplo que eu posso citar é o de Ruth. Se você for ler a história de Ruth, é uma história meio complicada para você entender o final. Complicada não, é difícil, né? No mundo, eles entenderem e falar, para com isso, pá. Isso aí é historinha, mas não é não. Ruth perseverou diante de Boaz, ela manteve-se intacta na sua reputação, até ela ser redimida e tomada como esposa. Eu creio que todos conhecem aqui a história de Ruth. Noemi, com seu marido, sai para uma outra terra e chegam com seus 2 filhos. E vão com seus 2 filhos para lá. Lá eles se casam, Orfa e Ruth, as filhas, as esposas dos seus filhos. E Noemi fica viúva. E logo depois os seus filhos também morrem. E ela vira para Orfa e para Ruth e fala, vocês estão liberadas, eu libero vocês, vai. Eu não tenho nem mais como gerar um filho no meu ventre para poder lhe dar como marido, e ainda que fosse, né, seria bem mais novo, vocês estão liberadas. E elas insistiram em ficar com Noemi, e ela insistindo, até que Orfa resolve, chora, mas volta, retorna. Mas Ruth permaneceu. Ruth permaneceu, e tem uma declaração de Ruth,
que eu acho de umas declarações mais lindas da Bíblia, de fidelidade, de não desistir, de perseverar. Ruth diz, ela fala, aonde tu fores eu irei, aonde tu acampares eu acamparei, aonde tu morreres eu morrerei, e aonde fores enterrada, ali serei enterrada. Não me peça tal coisa. E ela permaneceu com Noemi. E a história se desenrola, ele se levanta um homem, e dentro de todo esse contexto, Ruth permaneceu, como disse aqui, intacta na sua reputação. Sabe o que a Bíblia diz no final? Abre aí em Ruth, no capítulo 4, e versículo 13. Amém? Misericórdia. Ruth capítulo 4, versículo 13, diz, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Amém? Irmãos, pela perseverança de Ruth. E aí tem um livro na Bíblia também, enquanto eu falo, você pode ir abrindo lá em Mateus capítulo 1, que às vezes eu, por exemplo, já por diversas vezes lendo, eu saltei esse, eu falei, pô, isso aqui é chato. Eu lembro uma vez que o pastor André pregou desse livro, sobre a genealogia de Jesus. Tremenda aquela mensagem. E a partir dali eu passei a me importar um pouquinho mais com esse livro, não só o livro, mas o capítulo 1 de Mateus. Porque às vezes a gente acha tão, né? Hoje nasceu e concebeu um, e nasceu dele, e nasceu outro. Eu falei, poxa, coisa chata. Irmãos, pela perseverança de Ruth, ela está incluída na genealogia de Jesus. E aí nós precisamos parar e ler, que dentro desse livro aqui, quando se fala de toda essa genealogia, no capítulo 5 diz que Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, e vai se enrolando até que no final diz, e nasceu Jesus. Pode parecer uma casualidade? Não, foi a história que Deus colocou. Dificuldades, sim. Deus colocou obstáculos, sim. Mas ela perseverou. Ela não desistiu. E teve o seu nome escrito no livro de genealogia de Jesus Cristo. Perseverar tem que ser a preocupação maior do cristão. Perseverar, está na enfermidade, meu irmão, você não conhece minha história, persevere na oração, persevere na sua fidelidade para com Deus, não murmurar. E nós muitas vezes quebramos esse princípio da perseverança porque murmuramos, não procuramos entender a Deus, e quando nós não procuramos entender a Deus, sabe o que acontece? Você perde um pouco da comunhão com Deus, você se distancia de Deus. A murmuração é veneno para a vida do cristão. A murmuração nos afasta dessa vida de profunda intimidade e comunhão com Deus. Nós temos que nos preocupar, sim, não olhar as circunstâncias que nos cercam, mas perseverarmos na nossa vida cristã, perseverarmos naquilo que Deus determinou para a minha vida e para a sua vida. E aí a gente poderia até citar alguns personagens aqui também que não perseveraram naquilo que era para eles fazerem e perderam a intimidade. E até pior, porque Judas, por exemplo, Deus tinha um propósito na sua vida. Ele foi escolhido como um dos 12. Ele estava ali, mas Deus também já sabia o que passava no coração de Judas. Jesus sabia, mas ele não perseverou. E nós conhecemos qual foi o fim de Judas. Ananias e Safira.
Havia um propósito, havia uma determinação, eles não perseveraram na obediência naquilo que era determinado. E eles foram fulminados porque ocultaram, omitiram a dar o dízimo daquilo que era pedido. Você vender a casa por um valor, eles pegaram, esconde isso aqui que chega lá, a gente diz que foi menos. Não perseveraram na obediência. Ele fala, pastor, mas a situação lá em casa de grana está apertada. Seja fiel no pouco e Deus colocará sobre o muito. Deus não está preocupado em você com o bolso cheio para poder dizimar. Claro que se você pode, faça em obediência à palavra de Deus. Deus nos quer próspero, quer. O problema é que muitas vezes quando nós ficamos num momento de escassez, num momento de dificuldade, a primeira coisa que é cortada do orçamento é o dízimo. É impressionante. Não se corta uma assinatura de TV, né? Não se corta aquela assinatura de TV, não se corta um plano gigantesco de telefone, mas vai lá no dízimo e dá uma tesourada. Sabe o que vai acontecer? Talvez daqui a pouco você não tenha nem telefone. Temos que ser perseverantes. Mateus 24, 13. Abra comigo, por favor. A perseverança, ela nos leva à salvação, como nós já lemos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Colossenses 1, 22. Eu vou correr aqui e você me acompanha, hein? Aqui temos exímios leitores da Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 22. 22 e 23. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentarmos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Até aqui. Você lembra de sinônimos que eu fui buscar para a palavra perseverar? É permanecer. E o versículo 23, se é que permaneceis na fé. Um do outro sinônimo é alicerçar-se. E diz aqui, alicerçados, e lá era permanecer firme. E aqui diz, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Perseverança, amados. Temos que ser perseverantes. Sem perseverança, você vai ficar no meio do caminho. Quando nós perseveramos em buscar ao Senhor, nós obtemos alguns resultados maravilhosos. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 16. Quando nós perseveramos na fé, quando nós perseveramos na busca ao Senhor, tem uma coisa maravilhosa, a gente passa a ter a mente de Cristo. A gente passa a ver as coisas como Ele vê. A gente passa a andar como Ele gostaria que andasse. Versículo 16 do capítulo 2. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Perdão. (2, 16) Mas que
Perdão, eu que li 2 Coríntios. Por isso que é bom ter um povo de Deus próximo da gente, viu? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Não, porém, nós, porém, temos a mente de Cristo. E aqueles que têm a mente de Cristo perseveram. Aqueles que têm a mente de Cristo entendem a necessidade de não desistir. Aqueles que têm a mente de Cristo entendem qual é o plano que Deus tem para a nossa vida. Aquele que persevera ajuda a vencer as provações e tribulações na vida espiritual. Volta um pouco mais a sua Bíblia, Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Vou repetir. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. A gente ajuda a vencer as provações e tribulações. É o que diz aqui. Nós temos que ser pacientes na tribulação. Tá, a tribulação veio, não saia correndo. Estourou uma bomba aqui, não saia. Algumas pessoas às vezes pedindo um conselho e falam que está tudo difícil, está tudo complicado. Eu falei, meu irmão, quando uma bomba cai, ela levanta uma nuvem de poeira e a gente não enxerga nada. Aquieta e vai orar. Porque através da oração, quando essa nuvem de poeira baixar, você vai saber exatamente para que direção deve seguir. Não saia correndo quando a tribulação vier. Não tente resolver da sua maneira. Satanás, ele está conseguindo enganar muita gente hoje. Exatamente por causa das dificuldades. Exatamente por causa dos obstáculos. E começa a se alimentar uma cultura hoje de que você pode ser crente em casa. Não faça isso não, meu irmão. Tenha comunhão um com os outros. Tenha comunhão um com os outros e com Deus. Muitas pessoas estão se enclausurando e deixando de ter a comunhão com Cristo, muitas vezes até com Cristo. Porque em casa, amado, você vai ler 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas daqui a pouco você vai esvaziando. Você não vai conseguir se manter firme, você não vai conseguir permanecer nessa sua caminhada. Você não vai conseguir perseverar. Sozinho nós não vamos conseguir. Temos que perseverar sim, mas perseverar através da oração, perseverar através da comunhão com Deus, não olhando as circunstâncias daquilo que nós estamos vendo, que a mídia está nos bombardeando. Porque se a gente for parar e dar muito ouvido ao que a mídia está falando, as notícias, o jornal hoje caiu até em desuso, né? Mas as pessoas abrem a internet, vai ler o noticiário e eles têm prazer em colocar em destaque as notícias ruins. Pode ter uma notícia boa, mas ela vem embaixo com uma fonte menor. A primeira página é sempre o bombardeio. É sempre o bombardeio. Você abre um jornal, passa numa banca, o jornal está aberto, lá, aquele de mostruário, você olha que a maior notícia é a pior que tem. Bota foto, tem prazer que quando tem um acidente, botar um corpo lá para você ver. Mas se aquela pessoa, antes de morrer, no acidente, teve um filho de Deus que foi ali, falou do plano de salvação, e ele tomou uma decisão com Cristo, isso não interessa, isso não dá ibope, isso não vende jornal. Eles querem botar o que vende jornal. E nem sempre o que vende jornal vai alimentar o teu coração e vai fazer você permanecer firme perto de Deus. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com as coisas que você ouve. Persevere sim, persevere na oração, persevere na leitura da palavra de Deus, persevere na tua comunhão com Deus, porque aí sim você vai estar seguindo o caminho certo. Porque aí sim você vai ter certeza da vitória, ainda que as dificuldades apareçam, ainda que as dificuldades se levantem, obstáculos, mas você vai obter vitória, porque Deus vai estar contigo. O grande problema hoje na igreja é que muitos querem que Deus esteja com ele, mas ele não busca Deus. Querem receber as bênçãos de Deus, mas não se aproximam do Senhor. Estão mais preocupados com a bênção e esquecendo do abençoador. Precisamos perseverar.
E para perseverar, irmãos, nós precisamos renunciar e buscar. Renunciar às coisas desse mundo, renunciar às tentações que têm sido lançadas através das mídias, renunciar a tudo que tem falado aí, a nível de problemas, de violência, de tantas outras coisas, corrupção. Problema, por exemplo, da corrupção. O problema da corrupção hoje não é dos governantes, porque isso já está entranhado. São homens sem caráter, homens que não têm um pingo de temor a Deus. Eu diria que hoje o problema da corrupção é muito mais nosso, porque daqui a pouco vai chegar a época de eleição. Não vou fazer campanha política, mas cuidado na hora de você escolher em quem você vai votar. Porque se você não escolher direito, vai para lá os mesmos ou outros que vão fazer a mesma coisa. E nós precisamos buscar a face do Senhor, buscar entender o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, buscar e renunciar. E só conseguiremos isso através da perseverança. Você pode renunciar hoje, mas se você não perseverar na busca ao Senhor, amanhã você vai estar cedendo ao pecado. Você pode perseverar hoje na leitura da palavra, mas se você não permanecer nisso, se você não perseverar, você amanhã vai estar fraco. E nós temos que buscar cada dia mais a face do Senhor. Buscar cada dia mais estar em comunhão e intimidade com Deus, para que a gente possa entender qual é o verdadeiro desejo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Você está entendendo? Amém. Nós precisamos seguir o perfeito caminho da vontade de Jesus. Quantas pessoas hoje estão aí desesperadas por dois motivos. Primeiro, porque não tem a Cristo na sua vida. E outro, porque estão lá fora, sendo bombardeados por notícias ruins. E nós precisamos nos levantar como igreja. Igreja forte. Forte não fisicamente, mas forte no Senhor, para sair às ruas, pregar o Evangelho. Sair às ruas e falar para esse povo que há uma esperança. Há uma esperança, sim. E nós não temos que ter vergonha de falar para eles lá fora que nós estamos orando pela nossa cidade, que nós estamos orando pelo nosso bairro. Falar para eles que existe um povo que crê em Deus, que crê na transformação e que não vai se prostrar diante das dificuldades, mas vai dobrar o seu joelho e vai clamar a Deus por mudanças nesse país. E nós muitas vezes, nos colocamos atrás da cortina e só botamos a cabecinha de fora de vez em quando. Não é dessa forma que Deus espera que eu me comporte, que você se comporte. Precisamos rasgar, arrancar essa cortina, escancará-la e ir lá fora e trazer as pessoas para dentro da igreja e mostrar para eles que tem uma solução em Cristo Jesus. Ah, mas é enfermidade, e a enfermidade é um câncer que já está em fase terminal. Deus cura. Deus cura. Ah, o meu filho está nas drogas. Deus vai resgatar o teu filho das drogas. Meu casamento, o meu marido não tem mais jeito, a minha esposa não dá, pastor. Tem sim. Deus muda, Deus transforma. Deus transforma o comportamento do homem, transforma o comportamento da mulher. A minha casa está se tornando um campo de batalha. A paz de Cristo vai ser estabelecida no teu lar. Ou nós cremos ou não cremos. Nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho dentro de São Gonçalo e declarar: São Gonçalo é do Senhor. São Gonçalo é do Senhor. Você tem que declarar: a minha família é do Senhor. As minhas finanças, ela é do Senhor. O emprego que você tem foi Deus que te deu, filho. E você tem que crer nisso. Se essa porta se fechar, não murmure, creia que Deus vai abrir uma melhor. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E aquele abre, ninguém fecha. Precisamos saber aonde está a nossa confiança. Aonde está, você pode até estar perseverando, mas analise o seu comportamento, porque talvez você esteja perseverando por causas erradas. Ah, é possível, pastor? É. Às vezes perseveramos em manter o nosso emprego e Deus quer tirar de lá e colocar em um lugar melhor. Mas para isso, precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais,
Para isso, precisamos ter intimidade com Deus. Para isso, precisamos nos aproximar do Senhor. Quantos aqui são casados? A família toda levantou a mão ali, Renan. Você conhece a sua esposa? Se não conhece, precisa passar a conhecer, hein? Você conhece a sua esposa pela fisionomia dela. Você sabe quando ela está bem-humorada, quando ela não está. Se você vai fazer uma brincadeira, da forma que ela te olha, você sabe se ela está aceitando a brincadeira ou não. Ela não precisa falar nada. Né, Marquinhos? Mas é assim. Quando você namora, você tem um pouco de conhecimento da sua esposa. Quando você fica noivo, um pouquinho mais. Mas a convivência no casamento é que te faz conhecer exatamente como é a sua esposa, como é o seu marido. Por quê? Relacionamento, convívio diário. Você quer conhecer a Deus? Busque Ele diariamente. Você quer entender melhor a Deus? Se aproxime dEle. Aí nós vamos entender. E aí nós vamos compreender o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça. Eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de fazer uma oração por você que está aqui nesta noite. E tem vivido uma vida sem perseverar, sem estar perseverando na presença do Senhor. Eu queria fazer uma oração para você que de alguma forma está meio desesperançoso. Mas antes de fazer essa oração, o Senhor me inspira a perguntar: quem está aqui nesta noite, que talvez esteja vivendo situações conflitantes na sua vida, e ainda nunca tomou uma decisão com o Senhor, e você deseja conhecer esse Deus que muda, esse Deus que transforma? Há alguém entre nós que queira nessa noite entregar a sua vida para Jesus? Levante sua mão para que a gente possa orar por você. Meu irmão, essa inspiração não é de homens, é de Deus. E eu creio que é a gente entre nós. Há pessoas entre nós que têm esse desejo de entregar a sua vida para Jesus. Aleluia. 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 A Jane está entregando a sua vida para Jesus nesta noite. A decisão mais acertada da sua vida. Há alguém entre nós também que de alguma forma não perseverou e se enfraqueceu na sua caminhada, afastou-se dos caminhos do Senhor. E nessa noite deseja retornar a essa vida de comunhão íntima, de comunhão perfeita com o Senhor. Se você está aqui também, levante a sua mão para que a gente possa orar por você. Aleluia. Louvado seja Deus. Mais alguém? Este é o teu momento. Se sentir fraco não é nenhuma anormalidade.
A fraqueza faz parte da característica do ser humano. Anormal é você se sentir fraco e não buscar ser forte novamente. Anormal é se você estiver se sentindo doente e não buscar o remédio que pode trazer cura para a sua vida. Nós vamos orar. Eu vou pedir à igreja para estar de pé. Temos a irmã Maria e a irmã Jane agora. Agora a irmã Jane, entregando a sua vida para o Senhor. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, as suas filhas estão aqui diante do Senhor. A Jane, tomando essa decisão importante de entregar a sua vida ao Senhor. A Maria também nesta noite decide-se reconciliar-se com o Senhor, restabelecer a sua caminhada de comunhão com Deus. E a tua igreja estende as mãos nesse momento para pedir a tua bênção, a tua fortalecimento, ó Deus, para a vida das suas filhas. E nós a acolhemos, nós a recebemos como agora nossas irmãs em Cristo, para fazer parte desta família tão linda. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. E eu vou pedir que vocês repitam essa oração comigo. A igreja vai ajudar vocês. Jane, Ana, Maria, diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu tomei a decisão espontaneamente de voltar aos teus caminhos e de aceitar ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e eu declaro que eu sou o teu povo e tu és o meu Deus. Ajuda-me, Senhor, a permanecer neste caminho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês olhar para trás, a sua nova família em Cristo Jesus. Aleluia. Eu queria fazer rapidamente, e eu vou fazer uma oração por aqueles que desejam renovar essa vida de perseverante na presença do Senhor. Mas antes eu queria saber quantos aqui estão fazendo aniversário no mês de abril? Casamento, aniversário natalício. Vem aqui à frente rapidinho para que a gente possa orar por você. Ciana, a primeira a chegar. Ela disse que quem faz a festa é o aniversariante do dia. E o aniversariante do dia é o Denilson. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar esses irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos apresentar a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, que nesta data, neste mês, estão comemorando mais um ano de vida, talvez mais um ano de vida conjugal. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Que a glória do Senhor se manifeste através da vida dos teus filhos. Que cada lar aqui representado possam receber nesta noite, ó Deus, a visitação do Espírito de Deus. Que eles possam receber, Senhor, neste mês ou nesta data para quem aniversaria hoje, o maior presente que nós podemos receber, porque ele vem dos céus. Pai, em nome de Jesus Cristo, estende a tua mão, muito mais do que mãos humanas sobre a vida deles. Nós clamamos ao Senhor que a tua boa mão não só seja estendida, mas permaneça com eles, abençoando as suas vidas, o casamento, filhos, esposas, maridos, para a glória do teu nome, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem lembrancinha ali para vocês, hein?
Enquanto eles recebem, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração e faça essa oração aí mesmo. Não precisa falar em voz alta, mas repita: Senhor Deus, eu necessito, ó Deus, ser revigorado. Eu necessito, ó Deus, ser restaurado. Eu preciso, ó Deus, aprender a perseverar, não olhando as circunstâncias deste mundo, mas que os meus olhos estejam fixos no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro, meu irmão, minha irmã, sobre a tua vida, uma transformação, de mudança no comportamento, que você não seja mais influenciado pelas coisas desse mundo, mas você possa receber o bom dom, a dádiva dos céus, que você receba nesta noite, ó Deus, uma vitamina espiritual e possa permanecer firme na presença do Senhor. Eu oro, abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, e faço essa oração em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos conduza debaixo da tua paz, da tua segurança, Senhor. Leva os teus filhos em paz, que cada um possa retornar ao seu lar e, chegando lá, glorificar o teu nome pelo teu bom cuidado para com cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados, boa noite a todos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.